Boa tarde, meu nome é Rafael Gomes de Castro, diretor-presidente da Unimed Petrópolis. Hoje é dia 2 de março, terça-feira. Nós voltamos a conversar com vocês, principalmente os nossos clientes Unimed, mas também a população, frente à preocupação crescente que estamos vendo da nova escalada de casos de infecção e formas graves do Covid pelo país, pelo estado. E ontem nós recebemos a notícia do colapso estrutural da cidade vizinha de Três Rios. Verdade é que nós imaginávamos que teríamos uma política pública de vacinação um pouco mais adiantada nesse momento, em que a gente pudesse ter uma cobertura vacinal e imunização um pouco maior, inclusive para o pleno funcionamento hoje social que nós temos visto. E isso vem preocupando. Tivemos um pequeno aumento de casos na última semana, ainda não com uma repercussão como nas cidades circunvizinhas e até em outros estados do país, mas a gente vinha com um decréscimo e que tinha deixado a gente um pouco mais tranquilo, e isso faz com que a gente repense estrategicamente os próximos dias. Não me parece ter uma confluência do feriado de carnaval, especificamente para os atendimentos da Unimed Petrópolis, mas nos preocupa a variante brasileira, a variante de Manaus, que se apresenta aí com um percentual de infectividade, de produzir casos um pouco mais graves, principalmente jovens e alguns casos em criança, que já circula no estado do Rio de Janeiro. E nós tivemos notícia de um petropolitano que não mora em Petrópolis, mas que teve identificado essa variante, o que obviamente pode fazer com que ela já esteja no meio de nós sem que haja uma identificação científica a respeito disso, até porque há um considerável represamento de resultados e realmente a pandemia a nível de Brasil está fugindo um pouco ao controle. Tanto é que nós temos um outro grande problema que pode vir, que é o isolamento não só regional, mas mundial. Na verdade, por conta da variante brasileira, já identificada, por exemplo, em Londres, já existem restrições a brasileiros e a passageiros que tenham passado no Brasil, justamente por essa nova agressividade. E qual a importância de a gente trazer isso para vocês? Porque a vacinação também está começando a dar uma falsa confiança de que não existirá mais infecção. E nós temos relatos de pessoas que se infectaram entre a primeira e a segunda dose, ou seja, não tinha imunização completa, talvez por erro de interpretação, pode ter havido aí a percepção de que estaria protegido a partir de uma primeira dose, o que não é verdade, qualquer que seja a vacina, só a partir da segunda dose que a pessoa vai estar imunizada. E dentro disso, cada vacina tem um percentual de poder ou não ocorrer reinfecção. Então, isso varia de 50% a até 12%, 15%, dependendo da vacina. Então, não há uma garantia em absoluto de que não tenha reinfecção, mas sim, assim como a gripe, de que em caso de reinfecção, essa infecção seja mais branda nos seus sintomas, com menor gravidade, e por isso a importância de se vacinar os profissionais de saúde e os idosos prioritariamente. Também já aparece para a gente com uma frequência maior a reinfecção confirmada, né? Em limites próximos a mim, eu já tenho casos de médicos que foram reinfectados e casos de jovem que foi reinfectada com distanciamento maior do que 6, 7 meses em relação a uma infecção para outra. Portanto, o nosso objetivo aqui é ressaltar 4 fatores, hoje 4 fatores que são absolutamente importantes. O primeiro, o uso da máscara. A máscara é um acessório do qual nós não saberemos mais quando ficaremos sem ela como uma medida efetiva de proteção. A segunda é o distanciamento social, que continua sendo desrespeitado com uma certa frequência em nosso município, assim como no estado, principalmente pela população mais jovem, que de fato está negligenciando o perigo que é essa pandemia. A higienização das mãos, lembrando que álcool em gel sim, mas lavar a mão com água e sabão é tão importante, tão efetivo quanto, e a gente não pode deixar de falar isso, porque muita gente não vai ter condição de comprar o álcool em gel e utilizar o álcool em gel. Mas se estiver lavando a sua mão com sabão qualquer que seja, mesmo sabão de coco,
isso vai estar sendo bastante efetivo. E a vacinação. Não percam a oportunidade, aqueles que já estão na faixa da imunização pública, ela é efetiva, ela é importante, ela vai trazer uma segurança não só para quem está sendo imunizado, mas para toda a população. Então, o nosso compromisso, a credibilidade que a Unimed Petrópolis tem junto a você, nosso cliente, e hoje também a população nas dicas de saúde, a gente espera que vocês possam reforçar essas medidas para que a gente possa ter uma contenção. E como disse em um vídeo anterior, nós não temos previsão de quando essa pandemia vai acabar. Muito pelo contrário. E o medo é da gente ter um novo surto em que vai fazer vidas se perderem e a gente passar a ter um preço muito alto, pagar um preço muito alto no nosso convívio social e econômico. Lembrando sempre que, para nós, Unimed Petrópolis, o pensamento sempre é que nós não cuidamos só de pacientes, mas cuidamos do amor de alguém.